Sabe aquela sensação de que a vida está acontecendo lá fora e que você está apenas assistindo? Durante muito tempo na minha vida, eu apenas idealizei, eu apenas sonhei. E eu só entendi isso aos 40 anos. Portanto, eu te digo agora, não desperdice a sua vida. Só que um dia eu me fiz a seguinte pergunta: a vida é só isso? É apenas sonhar? É apenas idealizar? E foi aí que eu tive o meu estalo. Aos 20, eu achei que tudo daria certo. Aos 30, eu achei que eu estaria realizada. E quando os 35 chegaram, eu só empurrei um pouco mais para frente. E eu não fazia nada porque eu sempre deixava para depois. Eu não realizava nenhum projeto porque eu tinha medo e porque não era o momento certo. Mas ninguém acorda um belo dia e decide desperdiçar a própria vida. Só que sem perceber, eu perdi anos da minha vida fazendo absolutamente nada. Ou seja, eu trabalhei para os outros, ao invés de trabalhar em algo para mim que fizesse realmente sentido. Eu me apaixonei, busquei por relacionamentos quando eu não estava pronta. Eu perdi tempo com coisas e pessoas inúteis. Ao invés de estar me relacionando com pessoas inúteis, ao invés de estar me apaixonando, criando um relacionamento na minha cabeça, eu deveria estar estudando. Eu deveria estar buscando o autoconhecimento e me conhecendo primeiro, para depois eu buscar alguém para me relacionar. Por isso, essa é minha primeira dica para vocês, meninas. Eu não sei qual que é a sua idade, você que está aqui me assistindo. Eu imagino que tenha gente de 18, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. E eu digo para você, pratique o autoconhecimento. Antes de qualquer coisa, se conheça. Porque quando você se conhecer profundamente, você não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento. Você não vai aceitar qualquer emprego. Você não vai aceitar nenhum tipo de relação abusiva, porque você vai estar no controle e é você que vai decidir o que faz e o que não faz sentido na sua vida. E no meio dessa confusão toda, eu não estava vivendo. Eu estava ocupada, mas nunca fazendo nada. Eu estava correndo, mas sem saber para onde e sem sair do lugar. Só que eu nunca normalizei isso e eu sempre estava em crise existencial. Talvez isso também esteja acontecendo com você. Sabe aquela sensação de vazio, de que a vida não faz sentido? Você sempre se questiona qual é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui, por que nada disso que eu faço faz sentido, porque eu nunca chego a lugar nenhum. E foi aí que eu decidi largar tudo, jogar tudo pro alto e recomeçar. Larguei o emprego que estava me matando e recomecei do zero. E hoje eu passo mais tempo com a minha filha e eu estou trabalhando em um projeto meu, algo que eu sempre quis, algo que eu sempre havia deixado para depois. Nós não desperdiçamos a nossa vida de uma vez, é aos poucos. Quando nos deixamos de lado, quando nos enganamos, quando vivemos uma vida sem sentido, quando não fazemos as escolhas certas e permanecemos naqueles lugares que não fazem mais sentido nenhum para a nossa vida. E quando a gente percebe, a vida já passou. Gente, hoje eu estou com 40 anos e eu me peguei olhando, pensando, meu Deus, eu estou com 40 anos, o que eu fiz, o que eu construí, a melhor coisa da minha vida que me aconteceu, que me fez eu despertar, que foi depois que eu engravidei, depois que a Catarina nasceu, foi quando eu firmei raízes, sabe? Foi quando eu quis realmente lutar. Depois que a Catarina nasceu, foi que eu entendi que eu precisava mudar, que eu não podia mais ser aquela menina que sempre se achava incompreendida, que lutava, andava, corria, mas que nunca saía do lugar. Depois que a Catarina nasceu,
esse questionamento, essa sensação de vazio, de crise, de estar sempre vendo que a minha vida não fazia nenhum sentido, depois que ela nasceu, eu consegui ficar mais centralizada. Eu vi que eu tinha um propósito, que é o principal propósito da minha vida, que é ser mãe, que eu tenho uma missão, que eu tenho que cuidar de outra pessoa, que depende total e exclusivamente de mim. Então, depois que a Catarina nasceu, ela virou a minha bússola, ela me guia. Tudo que eu faço hoje, claro, é por mim, para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu cresça, para que eu trabalhe, para que eu realmente construa algo de valor, mas tudo isso, quem me impulsiona, quem me inspira é ela. Ela é a minha inspiração. E hoje eu queria te dizer uma coisa, não importa qual é a sua idade. Se você tem 20, assista esse vídeo para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Não perca o seu tempo, não perca o seu tão valioso tempo. Se você tem 30, se você tem 35, 40, 50, 60, 70 anos, não importa o tempo que já foi perdido. O que importa é o que você fará de agora para frente. Porque eu disse e sustento essa frase: tempo vale mais do que dinheiro. Porque se você perder dinheiro, você recupera. Agora, o tempo que você perdeu, não tem como recuperar. Por isso, eu te digo agora, esqueça tudo que você deixou para trás e recomece. Recomece de onde você está. E não interessa nada mais, apenas se escute. Pare e veja quais são as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, o que você quer. E não perca tempo. Se você quer mudar de vida, se você quer fazer algo grandioso, comece hoje. Se faça a seguinte pergunta: eu estou vivendo ou apenas cumprindo com as minhas obrigações? Eu estou vivendo ou apenas fazendo as minhas tarefas? Eu estou vivendo ou apenas existindo? Eu estou vivendo ou estou só deixando a vida me levar? E o que eu preciso mudar hoje para não me arrepender depois? Eu só entendi isso aos 40 anos. Eu perdi muito tempo da minha vida. E eu me arrependo, sim. Porque com certeza, se eu tivesse entendido tudo que eu sei hoje aos 20, hoje eu já estaria muito rica. O que eu gostaria de dizer para você primeiro é: não desperdice a sua vida. Mulher, não busque relacionamento antes de você estar pronta. Menina, se proteja, se guarde, se preserve, se conheça, pratique o autoconhecimento. E só entre em relacionamentos quando você estiver realmente pronta, quando você se sentir segura. E não busque um relacionamento, se você se sente sozinha, não busque um relacionamento somente pela solidão. Mas você também precisa aprender a ser feliz sozinha. Um relacionamento, ele vem quando você estiver pronta para você dividir uma vida com outra pessoa. Porque quando você casa, quando você começa a se relacionar, quando a gente entra num relacionamento sem estar pronta, de duas uma: ou o relacionamento acaba, ou você sofre muito até você conseguir manter o relacionamento. Você vai enfrentar muita dificuldade. Pode ser, claro, muitas das vezes acontece do relacionamento se manter e depois você ser muito feliz. Sim, mas se você puder se poupar, se você puder poupar um pouco do seu tempo, se você não precisar se expor a sofrimento, é muito melhor. Então, antes de tudo, pratique o autoconhecimento. Se conheça antes de qualquer coisa. E outra coisa, trabalhe. Mas não trabalhe para os outros a vida inteira. Trabalhe por um tempo até você ter condições de criar algo para você, de virar uma empreendedora, de criar qualquer coisa, sabe? De vender um produto, de vender a sua imagem, o seu serviço. Porque quando você passa a vida inteira trabalhando para os outros, provavelmente você vai enriquecer aquela pessoa que você está trabalhando para ela e você vai continuar lá, sempre sendo aquela pessoa que está vivendo com aquele michuruco salário. O tempo não é infinito, mas você ainda tem tempo.
Não desperdice o agora. Não desperdice a sua vida esperando o momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito é agora. E o que importa é o que você decidiu hoje.